Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a bibliotecária Joyce e hoje nós vamos abordar, então, o Portal Brasileiro de Publicações de Dados Científicos em Acesso Aberto, que é chamado OASIS-BR. Essa é uma fonte de informação que eu trouxe porque ela é bastante interessante devido ao tipo, né, de material que ela viabiliza, né, o acesso que tem realmente essa questão de estarem em acesso aberto. Porque a gente sabe que o acesso realmente ao texto completo, né, os materiais sem livres de barreiras, né, nesse acesso, é uma coisa muito importante. E, além disso, ele viabiliza também o acesso a teses e dissertações. A gente vai explorar isso mais detalhadamente. Então, eu vou iniciar aqui passando para vocês uma. Primeiro, eu vou apresentar, né, os slides para vocês, para mostrar as informações mais relevantes sobre o portal, e depois também a gente vai ter um momento também de explorar de forma mais dinâmica lá no site. Então, o OASBR, ele é um mecanismo de busca multidisciplinar. Então nós temos, né, conteúdos de várias áreas do conhecimento e que permite o acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a universidades e institutos de pesquisa brasileiros, e é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. O idioma de navegação no portal é em português. Ele é um portal que tem uma característica de reunir e coletar essas produções de várias fontes. Você consegue fazer em um único lugar uma busca que vai realmente percorrer esses bancos de dados de várias instituições e apresentar um resultado em um lugar só. Então, porque várias instituições de ensino e pesquisa superior, ensino e pesquisa no Brasil e também de Portugal, nós vamos ver também que ele consegue coletar uma produção bastante expressiva também lá de Portugal. E é um acesso aberto gratuito. Então, nós temos tipos de materiais que a gente consegue encontrar. São artigos, livros, capítulos de livros, pré-prints, bases de dados, teses, dissertações, TCCs. Então, é bem diversificado também a tipologia de materiais que a gente encontra dentro do portal. Como eu falei para vocês, como ele trabalha, né, coletando os metadados de várias fontes, né? Nós temos de dados de pesquisa, repositórios institucionais, revistas científicas, biblioteca digital de teses e dissertações. Vocês já devem ter observado que, por exemplo, a UERJ tem uma biblioteca digital de teses e dissertações que é alimentada com a produção da pós-graduação, né, dos cursos que a UERJ tem na pós-graduação, que faz parte também da biblioteca digital brasileira, que reúne, né, agrega todos esses repositórios desse tipo de material de várias instituições. Além disso, ele dá uma projeção também para fontes externas, como lá a referência, a OpenAir, o repositório, esse aqui, RECAP, que é o de Portugal. Então, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, né, a BDTD, ela integra, né, todas essas BDTDs institucionais, por exemplo, da UERJ, da UFRJ, de várias instituições e universidades. Então, ela promove, então, a visibilidade da produção e a difusão dessas informações de interesse científico e tecnológico para a sociedade de um modo geral, né? Essas produções ficam disponíveis aí para utilização, tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade de um modo geral. E o RECAP, que é o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, também integra o OASBR. Então, o RECAP, ele é um agregador, também é um meta-repositório, que reúne aí também essas produções de várias instituições também lá de Portugal. Então, vocês podem observar que o OASBR, ele faz uma superposição, né, de várias fontes de informação, e ele agrega e permite o acesso a esses materiais. E também projeta essas produções para o exterior, né, em fontes como a referência, a NDLTD. Essa aqui é NDLTD, é a Networked Digital Library of Theses and Dissertations, que é uma organização de acesso aberto dedicada a tornar teses e dissertações
disponíveis, né, de um modo geral, que tem uma cobertura mundial. Ela tem base nos Estados Unidos e é alimentada por várias fontes, como a nossa Biblioteca Digital Brasileira, né, das dissertações. Temos também, esse aqui, o La Referência, ele já é uma cobertura regional, né, da América Latina. E a OpenEA é uma entidade que tem também a finalidade, atua desde 2008, que tem a finalidade de promover aí a ciência aberta e mudar um pouco assim o perfil da comunicação acadêmica no sentido de promover maior abertura e transparência, né, nas formas de comunicar, de fazer a comunicação. Não só, né, é justamente isso, favorecendo a disseminação do conhecimento de forma aberta. Então, as fontes que nós temos dentro do portal, que são coletadas, no total, a gente pode observar, são 1.576 no total. Quando a gente está falando de fontes, a gente não está falando dos materiais em si, por exemplo, são 1.576 artigos, incluindo as teses, não são os tipos de materiais, são as fontes das instituições. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ, o repositório Arca da Fiocruz. Então, nós temos aqui dentro 1.359 revistas científicas, 123 repositórios de publicações, 66 bibliotecas digitais de teses e dissertações, 16 repositórios de dados de pesquisa, 5 bibliotecas digitais de monografias, 5 portais de livros, um portal agregador e um servidor de pré-prints. Então, aqui em termos numéricos, né, para a gente ter uma dimensão, mais de 1 milhão aí de artigos, mais de 2 milhões de teses e dissertações, 5.872 conjuntos de dados de pesquisa, mais de 72 mil, né, livros e capítulos de livros. Então, só para trazer aqui e contextualizar um pouco, né, quando a gente fala em dados de pesquisa, a gente está se referindo aos dados que são produzidos durante a condução de uma pesquisa, são dados que dão validade, né, àquela pesquisa. Conforme que é uma definição da OCDE, são registros factuais usados como fonte primária para a pesquisa científica e que são aceitos comumente pelos pesquisadores como necessários para validar os resultados do trabalho científico. Então, esses dados, quando eles são compartilhados, que é uma das frentes de atuação da ciência aberta, né, o compartilhamento de dados de pesquisa, a gente trabalhar com dados abertos, confere maior confiabilidade e transparência a todo o processo da pesquisa e também o conhecimento, né, dos métodos que sustentam aquelas evidências que estão sendo apresentadas e também a reprodutibilidade da pesquisa, enfim, são vários benefícios que a gente pode observar na literatura a respeito do compartilhamento dos dados de pesquisa, que eu estou trazendo assim bem de forma básica para vocês, apenas para a gente dar uma contextualizada aqui, porque é um dos tipos de materiais que a gente encontra dentro do portal OASIS-BR, né? Então, aqui também eu trouxe uma curiosidade a respeito de pré-prints, caso vocês ainda não estejam muito familiarizados com essa nomenclatura e o que realmente significa um pré-print, né? Pré-prints são manuscritos que foram criados para serem publicados como artigo, mas ainda não foram revisados por pares, né? Ainda não passaram por esse processo, né? Uma definição aqui, retirada da literatura, é que eles são manuscritos que descrevem as pesquisas que ainda não foram submetidos à revisão por pares, foram aceitos para publicação pelo editor, em conformidade em periódicos ou anais de eventos, mas aguardam o resultado final da avaliação do comitê de revisores para serem publicados. Então, aqui é aquela observação que eu fiz, que a nossa Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ, por exemplo, ela alimenta a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que, por sua vez, esses materiais podem ser recuperados dentro do OASIS-BR. Então, assim, o OASIS-BR, sim, ele é mais abrangente. Eu poderia ter escolhido mostrar para vocês a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, mas aí a gente só estaria apresentando uma fonte para vocês recuperarem esse tipo de material, só teses e dissertações. Quando a gente está olhando para o OASIS-BR e a gente trabalha com ele, a gente amplia também um pouco aí essas opções de materiais, né, dá uma diversidade maior dessa tipologia de materiais que a gente pode acessar. Eu vou trazer aqui um pouco
algumas considerações sobre essa questão do acesso aberto, né? A relevância disso, porque a gente está falando que esse é um portal que tem também um propósito de colaborar para a comunicação em acesso aberto. E isso é uma coisa muito importante, porque nós vemos que nas últimas décadas, né, do século XX, aí, nós tivemos o avanço das tecnologias da informação e comunicação e que possibilitou a concepção, então, de novos canais para a disseminação do conhecimento científico. Que o canal principal, né, comunicação científica, é por meio dos periódicos. Mas nós tivemos na década de 80, 1980, uma crise, né, chamada crise dos periódicos, onde o acesso a essas produções, ela começou a ficar bastante dificultado, devido ao alto valor das assinaturas dos periódicos científicos. Então, assim, as universidades, de modo geral, as instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, elas passaram a ter muita dificuldade para acessar os pesquisadores de modo geral, né? E isso prejudica o avanço do conhecimento, prejudica a produção do ensino também, e a produção de pesquisa. E, de um modo geral, o movimento do acesso aberto à comunicação científica, né, o conhecimento científico, ele veio para dar uma resposta também, soluções, apresentar um caminho para também viabilizar que a informação acadêmica e científica não fique só nos periódicos, né? Não circule apenas nos periódicos. Então, nós temos algumas vias, né, que foram criadas pelo movimento do acesso aberto. Eu estou falando, apresentando de forma muito sucinta aqui para vocês, tá? Isso aqui é um conhecimento que tem bastante literatura trabalhando aí, que trata sobre isso. É um ramo mesmo de estudo, que vocês tiverem interesse, mas que perpassa, atravessa, acho que todos os campos do saber, que a gente está falando justamente da comunicação científica. Então, dentro do movimento do acesso aberto, nós temos a Via Verde, que é dos repositórios institucionais e temáticos, que surge como uma solução para ser um canal também de comunicação, né? De disponibilização e acesso a esses conteúdos, e a Via Dourada dos periódicos em acesso aberto. Tá? E a Open Science, que é a ciência aberta, que preconiza aí o conhecimento científico deve ser transparente, acessível, partilhado, desenvolvido em redes colaborativas. Aqui algumas definições também, mas sobre ciência aberta. Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas eu vou deixar esse material com vocês. Da ciência aberta, que ela tem várias frentes de atuação, tá? Ela envolve o próprio movimento do acesso aberto. O movimento do acesso aberto surgiu primeiro, mas a ciência aberta ela tem um conceito mais amplo, então ela abarca também. E tem os dados abertos, recursos educacionais abertos, código aberto, né? Código-fonte. Então, assim, hardware aberto, cadernos de laboratório aberto, revisão por pares aberta, redes sociais científicas e a ciência cidadã. Então, são várias frentes de atuação da ciência aberta. Eu acho que aqui eu já vou só reforçar aqui a questão dos dados abertos, porque aqui traz também um pouquinho da questão da finalidade. Eles são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito ao, no máximo, à exigência de acreditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Isso aqui é uma definição que eu trouxe também de um glossário da Fiocruz. A Fiocruz tem uma forte atuação também nessa linha, né, de promover a ciência aberta. Então, aqui uma observação sobre essa questão do impacto, né, da comunicação. Essa aqui é uma ilustração sobre um processo mais tradicional desse sistema de comunicação, onde nós tínhamos os canais formais, os canais informais, a revisão por pares, que é muito importante, presente aqui também, e a literatura científica, ela meio que era produzida por esses canais, né? Canais formais e canais informais. Os canais formais, artigos, periódicos, livros, e os informais era por meio de conferências, palestras, de alguns relatórios, chegando então na literatura científica. Então, com essas mudanças no ecossistema da comunicação e do movimento do acesso aberto, da ciência aberta, aqui é especificamente do movimento do acesso aberto, para a gente ter uma visão assim e diferenciar, né? A Via Verde dos repositórios que eu já falei, e a Via Dourada, que é a Via Dourada pura, a Via Dourada híbrida, né, que seriam os periódicos de acesso aberto. Tem as suas peculiaridades aqui. Isso aqui está tudo relacionado à forma tanto de acesso quanto à forma de publicar, né? Que a Via Dourada, ela tem algumas
nuances, né? Tem diferenças nessa forma de atuação. Ela pode ser sem taxas, né? Sem barreira financeira, ou com taxas. E a via dourada híbrida, no mesmo periódico, pode ter acesso aberto e fechado. Então, nós vemos que com essa transformação, né, com essas mudanças no cenário científico, novos meios de comunicação e formatos passaram a existir, como os dados de pesquisa, porque antigamente os dados de pesquisa eles sempre existiram, né? Mas o que aconteceu é que eles passaram a ser também, existia uma demanda tanto de acesso e também implicando também nessa questão do compartilhamento, da abertura desses dados, para realmente promover maior transparência, a reprodutibilidade, como já foi dito. Os repositórios, os cadernos de laboratório aberto. Então, foi sim uma passada rapidamente por esse tópico para contextualizar a importância também desse portal nesse contexto, tá, gente? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como está estruturado o portal, né? Formas de busca, de apresentação desses resultados, e depois a gente vai explorar na prática. Então, esse aqui é o link, né, de acesso ao portal. Aqui na página inicial, nós temos esse campo geral aqui de busca básica, né, onde nós podemos digitar um termo ou colar uma estratégia previamente montada, pode buscar por título, autor, assunto. A gente pode já também alterar aqui o campo de busca. Na busca avançada, que também fica aqui, né, a outra opção, logo aqui abaixo da caixa principal de busca, nós podemos fazer várias combinações, né? E eu vou mostrar porque no portal ele tem uma forma também de realizar essa busca combinada um pouquinho diferente das bases de um modo geral, né, que a gente está mais familiarizado. Por quê? Aqui a gente pode criar vários grupos, eu vou mostrar para vocês, e fazer as combinações também entre os grupos. E os operadores têm essa particularidade aqui. Eu vou mostrar para vocês num slide mais à frente. Assim que vocês clicarem em busca avançada, ele já vai abrir essa interface aqui. E aí, vocês podem digitar no campo aqui, linha a linha, e alterar o campo em que vocês querem que aquele termo seja recuperado. Termo a termo, ou então um grupo de termos também. Você pode colocar aqui e selecionar um campo específico. Ao lado, onde tem aqui correspondência da busca, a gente seleciona o operador lógico. Aqui ele tem essa nomenclatura, todos os termos, qualquer termo e nenhum termo. Na verdade, cada um deles equivale ao convencional, que a gente está mais familiarizado, o operador booleano, é o AND, OR, NOT, né? Que no caso todos os termos é o AND, o qualquer termo é o OR, e o AND, nenhum termo é o NOT, para fazer exclusão. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia de criar um grupo de buscas aqui, a gente vai trabalhar. O ideal é usar qualquer termo, aumentar a sensibilidade e a gente trabalhar ali com equivalência conceitual, com termos similares ali, com essa mesma proposta, e a gente vai usar qualquer termo, que vai buscar um ou outro. E aí a gente vai adicionar um outro grupo e trabalhar ali nossos termos da nossa busca, do nosso tema de pesquisa, da nossa pergunta de pesquisa, vai fazer a combinação depois entre os grupos com o operador AND. A gente vai ver isso, como que funciona. Então, aqui, só para destacar, né, a equivalência deles, aqui a função, né, de cada um deles, uma dica. Então, como que a gente adiciona também um outro grupo? Aqui a gente pode adicionar outras linhas, mas eu vou mostrar para vocês como a gente adiciona outros grupos também. Então, a gente vai explorar no site, que aí vocês vão conseguir ter uma visão mais fluida, né, desse processo aqui. Nós temos alguns pré-filtros também, quando a gente está nessa parte da busca avançada, que ele permite você já pré-selecionar o idioma, o tipo de documento, fazer um recorte temporal. E aqui, para mostrar para vocês, a partir de uma busca, por exemplo, práticas sustentáveis em indústria. Só observando aqui que práticas sustentáveis está entre aspas, porque é um termo composto, e aí a gente está indicando para a base que a gente quer que recupere essa combinação, né? Práticas sustentáveis e não que seja recuperado práticas em uma parte de um documento, sustentáveis em outro. Se a gente não usar aspas, pode ocorrer isso. Aqui eu vou mostrar, então, o resultado daquela busca que a gente fez ali. Práticas sustentáveis, ele mostra, né, no topo, o total de itens recuperados. Tem filtros na barra lateral, uma variedade assim, grande de filtros
vocês conseguem aplicar para fazer um refinamento dessa busca e também opções de exportação, opções de alteração para a apresentação desses resultados. Ele destaca em amarelo também essa busca que foi feita, né? Então, em relação à exportação, quando vocês clicam no item lá, na parte de exportação aqui em cima, no canto superior direito, ele tem duas opções, né? Exportar RIS e exportar CSV, que seria a planilha. O RIS já seria uma possibilidade de vocês levarem, vocês vão baixar o arquivo RIS que tem os metadados desses documentos que foram recuperados, vocês vão baixar no computador de vocês e vocês podem levar para o programa da preferência de vocês, né? Seja o Zotero, EndNote ou Mendeley, ou para um outro tipo de gerenciador. É até uma opção nova, porque no ano passado eu tinha feito esse treinamento, só tinha essa opção aqui da planilha, mas quando a gente clica ali, ele mostra essa informação, que às vezes com uma quantidade muito grande, ele vai pedir que vocês registrem o endereço de e-mail de vocês para mandar o arquivo. Às vezes pode ser na hora, mas também pode ser assim, né? Se o arquivo for muito grande, eles pedem para você colocar o e-mail, para você receber no e-mail o arquivo da exportação. Outra coisa também que é interessante, quando a gente faz uma busca no ASBR, vocês também copiarem o link, vocês conseguem voltar no mesmo resultado. Então, como a gente faz para acessar o documento? Ele sempre vai mostrar também o tipo de material, nessa parte aqui de baixo, né? Ele traz informações básicas, né, do título, autor, aí tem esse link, acessar documento. Quando clicar em acessar documento, ele vai te redirecionar para o site de origem da referência que foi ali recuperado. Então, nesse caso aqui, esse primeiro, ele já remeteu para a revista, onde o artigo foi publicado. No caso de uma tese, de uma dissertação, ele vai remeter para o repositório de origem daquele documento. Nesse caso aqui, uma diferença que eu estou destacando aqui para vocês, que é a seguinte: quando a gente clica em acessar documento, ele vai direto. Quando a gente clica no título, ele abre também uma parte dentro do próprio portal com informações mais detalhadas, inclusive também com registros relacionados. Ele dá algumas sugestões, outros documentos também que têm a ver com esse que você está clicando ali para explorar, né, esses detalhes, e outras informações aqui detalhadas que o próprio portal já oferece. Quer dizer que eu não vou ter o acesso. Se eu clicar direto no título, vai ter informação detalhada e também vai ter um link para você acessar. Mas se você quiser um acesso mais rápido, é só clicar aqui nesse ícone e acessar o documento mesmo. Também o portal oferece indicadores métricos das publicações de modo geral, né, de tudo que tem dentro do portal. É bem interessante para quem vai fazer uma análise bibliométrica, um estudo que tenha esse perfil. É bem interessante, é bem completo, indicadores com gráficos dinâmicos, a gente consegue ter uma visão de instituição, tipo de acesso. A gente vai explorar um pouquinho, vou mostrar para vocês lá no site, aqui as referências utilizadas. E agora esse momento para a gente explorar diretamente lá no site. Então, esse aqui é a interface, né, do site, onde nós vemos aqui esse total de itens. A gente pode também navegar especificamente direto nos artigos, direto nas teses e dissertações, explorar os conjuntos de dados, também é possível. Aqui, essa rede de atuação deles, os parceiros. Aqui, vou mostrar essa parte dos indicadores, depois a gente faz a busca para a gente explorar os indicadores que eu mostrei. Tá, agora está abrindo. Então, a gente consegue perceber aqui, do total de documentos que a gente consegue acessar dentro do portal ASBR, a gente vê que tem bastante expressivo aqui do RECAP, que é esse repositório, que agrega, né, vários outros lá de Portugal. Então, a gente consegue ter acesso às publicações de Portugal. USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unesp, enfim. Consegue ter essa visão pelas instituições, por tipos de documento, tipos de acesso, né? Acesso aberto, acesso embargado. A gente vê aqui, olha só, praticamente 99,3% gestão em acesso aberto. Isso é muito bom. O acesso embargado são aqueles materiais que têm um tempo ali para ficarem restritos. Esse acesso que às vezes o autor, ele, quando vai fazer o depósito na sua instituição, ele pede para que o trabalho fique um tempo ali embargado, porque ele tem alguma questão ali de patente, alguma coisa nesse sentido.
mas a maioria deles é que a gente recupera dentro do portal está em acesso aberto, a gente consegue ter acesso ao texto completo. Então, ó, artigos, total de artigo, total de dissertação, de tese, outros tipos de materiais, né? Anos de publicação, navegar pela nuvem de palavras. Quando a gente clica aqui, ele vai remeter a esses materiais. A gente vai para aquela parte de resultados a partir desses sistemas também. Documentos por áreas do CNPq, por programas de pós-graduação, vocês também conseguem fazer essa navegação. Autores com mais documentos, por idioma, autores mais citados, títulos das fontes, do portal de dados, dados abertos da CAPES. Então, esses indicadores são bem interessantes. Também dá para fazer uma busca aqui, dá para fazer alguns refinamentos também. Mas eu vou voltar para a página inicial. Aqui também tem as fontes coletadas. Vocês também podem navegar pelas fontes coletadas. Aqui mostra a relação deles, né? De revistas, repositórios, biblioteca digital de teses e dissertações, servidores de pré-prints, por região. Eu vou para a página inicial fazer uma busca. Vou fazer aquela busca que eu botei até no exemplo, mas eu já deixei ela anotadinha aqui, algumas coisas para a gente explorar. Aquela como está no exemplo, eu não vou nem fazer não. Eu vou mostrar para vocês que é possível a gente pular uma estratégia previamente montada. Essa aqui é um exemplo, se eu quisesse explorar essa parte de poluição ambiental, né, dos rios no Brasil. Isso aqui é uma estratégia usada para um exemplo e a gente pode montar um arquivo de texto e colar aqui também. Eu tenho um vídeo que mostra como montar a estratégia de busca, eu deixo também para vocês depois consultarem lá no nosso canal. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E também podem procurar, né, a biblioteca, a gente aqui, para tirar alguma dúvida, para fazer algum tipo de trabalho mais personalizado para necessidade de informação de vocês. Também podem contar com a gente. Deixa eu ver aqui a parte de busca avançada. Busca avançada foi. Então, eu vou explorar aqui da parte da busca avançada para mostrar para vocês. Eu poderia usar aqui cada palavra e colocar aqui e indicar o campo e alterar aqui a relação que eu quero entre os termos desse grupo. Aí, como é que eu crio um outro grupo? Aqui a gente adiciona campos de busca, né, nesse conjunto aqui. Não sei se vocês conseguem ter essa visão. Nesse conjunto. Aqui eu vou criar um outro conjunto e aí eu posso ir adicionando linhas. É disso que eu estou chamando de grupos, tá? Quando a gente altera aqui essa relação, a gente está alterando a relação entre as linhas desse primeiro grupo. A mesma coisa que no de baixo. A gente altera a relação entre as linhas desse grupo. Como eu faço a relação entre os grupos? É aqui, nessa parte de cima. Então, o padrão já é todos os grupos que vai fazer a interseção, que é o operador AND, que está subentendido aqui, ou quaisquer grupos, que é o operador OR. Eu posso buscar um grupo ou outro grupo. Isso aí vai depender da necessidade de vocês. Vocês vão fazer os testes de vocês, aplicar a estratégia conforme a necessidade que vocês tiverem. Então, eu vou colocar aqui, eu posso colar, eu posso usar, é que não rodou, né? De primeira lá na página inicial. Eu posso copiar uma estratégia aqui montada e aplicar lá, e vai buscar. Ou usar aqui o campo de busca e fazer isso de forma mais detalhada. Aí vou mostrar qual é a diferença, tá? Vou colar aqui e vou botar qualquer termo e vou colocar resumo. Aqui eu estou indicando qual é o campo que eu quero que todos esses termos sejam buscados dentro do portal. Eu vou botar o Rio, aí eu vou indicar também que eu quero, no caso, no título. Aqui eu quero no título. Então, esse grupo aqui de termos, eu quero que ele seja buscado no campo resumo. E esse aqui eu quero que seja no título. Aí eu vou adicionar um outro grupo e vou colocar Brasil. Isso aqui está com um operador aqui um operador aqui para variação, tá? De uma truncagem que é para trabalhar a questão da variação do termo, né? Brasil com S, Brasil com Z. Vocês podem ver que aqui a gente está trabalhando com termos em português e inglês. E vou colocar, então, aqui, entre os termos do grupo, desse primeiro qualquer termo, e do segundo também, vou botar qualquer termo. Aqui não precisa, porque só tem um. Mas a correspondência aqui em cima, que é a relação entre os grupos, eu quero que seja a interseção. Então, eu vou botar o O entre os grupos e entre os termos de cada grupo e o AND entre os grupos. E vou aplicar aqui a busca. Aqui que é a parte que eu falei, que eu tinha mostrado lá no slide, que também tem como fazer um pré-filtros. Eu vou botar aqui buscar.
Gente, vamos lá, processa aí a busca, por favor. Tá bem lento hoje. Agora foi. Então, ele recuperou aqui, ó, 548 registros. Então, e aqui nós temos as opções de filtro. Ah, eu quero ver o que que tem dessa busca que eu fiz. Aqui ele mostra a busca, né? Dentro da Unesp. Aí você pode fazer a seleção também pela instituição, né? Aplicar esse filtro. Ou quero fazer um recorte temporal. Vai colocar a data inicial, o ano inicial, o ano final. E aí clicar aqui em definir. Tem sempre que clicar. A parte de exportação dos resultados. Deixa eu mostrar aqui. Ah, se eu clicar em exportar revisão, ele já mostra isso aqui. Eu vou botar, incluir resumo em português. Vou botar em inglês também. Aí você bota o endereço de e-mail, não sou robô, enviar. Isso porque tem o quê? 548, né? E tem também a opção do exportar a planilha. Ah, se eu quiser, ó, exportação concluída. Aí você já pode fazer o download. Quando você faz o download, você está baixando ele para o seu computador, ó. E esse arquivo depois você pode subir para um gerenciador de referências. Aqui foi a busca aplicada. Aqui você pode clicar e editar essa busca. Voltar aqui para editar conforme. Ah, eu quero mudar alguma coisa aqui. Eu quero botar aqui também no título. Tinha dado 500 e pouco, né? Eu não tinha selecionado nada, então eu tinha ficado no padrão dele. Aí eu alterei aqui para título, vou botar buscar, que eu cliquei aqui em editar. Aí já foi, ó, para 191. E aí a gente consegue perceber que Rio e Brasil, eles estão sendo recuperados no título, tá? E o acesso, né? Aqui ele mostra o tipo de documento que ele que ele recuperou, ó, dissertação, artigo. E aqui ele bota para acessar o documento, acessar documento. Vai abrir. Então aqui, eu vou clicar aqui em outra coisa. Eu vou clicar na dissertação para mostrar para você. Acessar. Então, aqui ele redirecionou para o repositório Atena, o repositório digital do Ministério Federal de Pernambuco. Aí aqui tem os dados, né, os metadados da dissertação. Geralmente, a parte de acesso a uma dissertação, uma tese dentro do repositório, é na parte de baixo. Eles têm mais ou menos o mesmo tipo de interface. Aí tem que clicar aqui em acessar. Aí vai abrir o PDF. Se tiver algum tipo de embargo, ele também vai estar informando ali naquela parte ali de baixo. Mas geralmente estão em acesso aberto, como a gente viu, né, lá nos indicadores, que mais no 99%, mais de 99% estão em acesso aberto, com texto disponível na íntegra. Vocês conseguem acessar esses materiais. Deixa eu voltar lá. E a gente clicando no título, quando a gente clica, porque eu estava clicando ali em acessar o documento, né? Quando a gente clica no título, é onde a gente permanece dentro do portal, e aí a gente pode observar outros recursos aqui que o portal está oferecendo. De mostrar aqui os registros, outros documentos relacionados a esse aqui, mais informações, né, como resumo. Também tem a opção de exportar por aqui, ó. Inclusive, dá para exportar para o EndNote por aqui, só aqui nessa parte de dentro. Imprimir, se no caso, seria imprimir essa página aqui, tá? Citar. Ele mostra também a referência bibliográfica no formato APA, Chicago e MLA, tá? Não tem a ABNT, mas, assim, de qualquer forma, isso, assim, de um modo geral, para qualquer tipo de publicação. Quando é uma tese, uma dissertação, quando a gente abre, lá no link do repositório, ele tem já a referência, se vocês observarem. Vou botar aqui em texto completo, quando a gente abre, aí nem precisa sair que ele está aberto aqui. Vou só mostrar para vocês que dentro dos repositórios a gente sempre vai ter a referência da tese da dissertação que a gente pode copiar e usar no nosso trabalho também. Mas aqui dentro do portal, ele oferece também essa possibilidade. Pode não estar num estilo, né, da BNT, mas pelo menos já tem algumas informações básicas e depois vocês podem fazer a adaptação para a BNT. Já fica também como uma opção, porque toda vez que a gente consulta um registro, né, bibliográfico, um documento, todo interessante para a gente, é bom copiar, ter essa informação da referência, porque facilita depois a utilização.
utilização, né? Então, essa aqui é a diferença, né? Aqui também tem algumas dicas do uso, né, da busca. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam essa parte aqui da busca avançada, vocês podem perguntar também, tá? Não sei se tem alguma pergunta. E basicamente é isso. Eu acho que o importante é vocês observarem que aqui a gente navegando, aplicando os filtros, pode navegar por assunto, idioma, tipo de documento. Dentro esse total aqui de itens que foram recuperados, 191, dessa busca que a gente fez. Se eu quiser ainda deixar mais específico, eu quero explorar só artigos, eu posso clicar aqui só em artigo. Aí caiu para 114. Ainda tem como navegar pelos títulos das revistas, né, dos periódicos que esses artigos foram publicados. A gente aqui em cima consegue perceber os filtros aplicados, tipo de documento, essa parte aqui realmente da edição da busca, ok? Acho que é basicamente isso que a gente tinha para apresentar hoje. É importante vocês conhecerem, né, que vou explorar aqui essa parte de conjunto de dados. Vou mostrar aqui para você. Ele vai mostrar, dentro das instituições que tem esse tipo, né, das coleções, dos conjuntos de dados. Tem aqui, ó, da UFSCar, Arcas, dados de Fiocruz, do repositório lá de Portugal, né, repositório científico de acesso aberto de Portugal. E vocês podem ir abrindo aqui e observar de onde vem, quais são as instituições que têm esses conjuntos de dados, conseguem acessar. Esse aqui, por exemplo, é o repositório de dados abertos da FAPESP, Covid-19 Data Sharing. Então, quando vocês clicarem aqui, acessar documento, ele vai te remeter para esse repositório. Então, a busca vai ter que ser feita dentro do repositório específico, cada um desses aqui no caso. Então, aqui a gente consegue explorar as submissões recentes. Dados Covid, vou clicar aqui para a gente explorar como é que é isso, né? Vou mostrar para você. Tem uma breve descrição, mostra o registro completo aqui, e aqui vocês conseguem baixar. Então, são dados de Covid do hospital das clínicas de faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Tem pastas de arquivos com dados anonimizados de pacientes que fizeram teste COVID a partir do dia. Então, vem toda uma descrição aqui para você reutilizar esses dados que foram produzidos, né, de uma pesquisa e que foram compartilhados justamente para permitir essa reutilização desse conjunto de dados. Então, mostrando aqui para vocês que tem essas opções também de vocês explorarem tipos variados de documentos aqui a partir do portal OASIS-BR, ok, gente? Se alguém tiver alguma dúvida para esclarecer agora, esse é o momento. André levantou a mão. Você está me ouvindo, Joyce? Está conseguindo me ouvir? Eu não estou escutando. Tem alguém falando? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o portal OASIS-BR, que vocês utilizem, porque ele é muito rico, né, de materiais. E, por exemplo, tese e dissertações, vocês estão estudando sobre determinado assunto, vocês querem explorar o que já foi feito de pesquisa sobre aquele assunto. Isso aqui é uma excelente fonte de informação para esse tipo de coisa também. Tem 5 alunos que não mandaram os dados, eu já pedi várias vezes. O André está destacando aqui, gente, que tem alguns alunos que não forneceram os dados para a presença, que isso vai contabilizar depois também para a gente poder mandar o material para vocês, né? A gravação, o PDF e o certificado também depois, tá bom? Quem puder aí compartilhar essas informações que se ainda não mandaram, é importante mandar para a gente poder encaminhar esses materiais depois.